ser Marcos capítulo 5, a cura de uma mulher enferma, a mulher tinha um fluxo de sangue, começa no versículo 25. Eu não vou ler o versículo 25, vou ler mais embaixo, apenas um trecho, um versículo na verdade. Aliás, dois versículos, 27 e o 28. Marcos 5, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, essa mulher, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui viemos na tua casa, casa de oração, e no teu nome, Senhor, nós repreendemos toda palavra contrária à palavra de Deus. Tudo que possa, Senhor, estar tentando nos impedir de compreender a tua palavra, o nosso cansar da semana, o cansar do dia de hoje, Senhor, que possamos agora ter um renovo, que a gente possa, nesse momento, estar com a nossa mente ligada no Senhor, que nada venha nos distrair, nada venha, Pai amado, roubar a nossa paz, a nossa alegria. Viemos aqui na tua presença, Senhor, e cremos que o Senhor está aqui. Que o Senhor possa falar o coração de todos nós aqui, Senhor. Cai por terra os inimigos de Deus, cai por terra tudo que o Senhor põe a obra do Espírito Santo, quebra todas as correntes, todas as amarras, todos os grilhões, desobstrua nossa mente, nosso entendimento, para que a gente possa compreender a tua palavra, que haja a unção do teu Espírito Santo sobre nós, haja revelação do Senhor para cada um de nós, e que possamos, Pai, sermos banqueteados aqui nessa noite. Só possa falar conosco aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Eu gosto muito de esportes. Assisto, quando posso, futebol, basquete, vôlei, beisebol, rugby, tênis, ciclismo. O que aparecer de esporte, eu tiver tempo, eu paro para assistir. E especialmente alguns esportes em que nitidamente existem duas equipes, uma equipe é muito superior à outra, a outra sabe que o adversário é bem melhor que ele. Então a tática muito comum dos técnicos, seja no futebol, seja no basquete, seja qualquer outro esporte que disputa-se ali, né? A tática muito comum é o time que tem mais dificuldades, tem menos talentos. O time que é mais fraquinho é ficar na defesa. É ficar ali na retaguarda, aguardando o time adversário vir e procura fechar todos os lados, não dá oportunidade daquele time melhor fazer o gol, ou fazer a cesta, ou fazer o ponto, dependendo do esporte. Então o time mais fraco costuma ficar na retaguarda, costuma criar barreiras para que o adversário não possa romper. É muito comum no futebol isso acontecer muito claramente, quando dois times, nitidamente, um é melhor do que o outro, geralmente o pior se recua, arma uma defesa bem trancada, né? Bota 8 jogadores na defesa e 2 para atacar em meio campo. É um jogo meio travado, até o outro time conseguir fazer um gol, até o outro time conseguir fazer uma cesta. É um desafio enorme romper aquela barreira, romper aquela tática de defesa. Pois bem, irmãos, eu estou usando esse exemplo para entrar no assunto. Nós temos falado aqui, irmãos, já há alguns dias, que existe uma barreira invisível, mas real. Uma barreira que chamamos de barreira espiritual, que está nitidamente impedindo ou tentando impedir que você, a igreja do Senhor, rompa. E a gente sabe, como eu acabei de falar do esporte, que o time mais fraco é que arma a barreira. O time mais fraco é que coloca obstáculo. O diabo sabe que ele é o derrotado. Ele sabe que o poder está em Jesus e não nele. Ele sabe que a igreja do Senhor, lavada pelo sangue de Jesus Cristo,
essa igreja, temente ao Senhor, é poderosa para desfazer as obras do diabo. Então, por ser mais fraco, o diabo então arma essas ciladas, esses obstáculos, essas barreiras espirituais, para impedir que você chegue e faça o gol. Para impedir que você chegue e vença a luta, vença a batalha, vença o jogo. Isso para mim, irmãos, está muito claro. Eu gostaria que você também tivesse essa clareza na sua mente e no seu coração. Você não está conseguindo romper, não está conseguindo avançar. A sua realidade hoje, se você voltar a 1 ano atrás, é a mesma. Se você voltar a 5 anos atrás, é a mesma. Se você voltar a 10 anos atrás, é a mesma. Nada muda. E quando muda, é como se dessemos um passo para frente e 2 para trás. 2 passos para frente, 1 para trás. Quando a gente acha que as coisas vão acontecer, quando a gente acha que as coisas vão dar certo, quando acha que as coisas que vão funcionar, de repente acontece algo que retrocede, que volta atrás. É como se a gente desenterrasse um defunto, colocar de novo na mesa e tivesse que enterrar de novo. O passado volta, os problemas voltam, às vezes mais forte, às vezes mais intensos, e a gente não está sabendo como gerir isso, como administrar isso, nós não estamos sabendo como enfrentar essas barreiras, enfrentar essas situações. E desde então o Espírito Santo tem falado do altar desta igreja, dessa realidade espiritual. E nós precisamos, como povo de Deus, ter uma atitude. E a atitude está aqui no tema da mensagem: rompendo barreiras. Irmãos, eu não conheço ninguém que tenha vencido, que tenha tido êxito na sua vida, em qualquer área que for, sem que antes não tivesse rompido barreiras. A vida não é fácil para ninguém. Ninguém nasceu em berço de ouro. Até quem nasceu em berço de ouro tem suas barreiras, tem seus obstáculos. Talvez um pouco mais leve, talvez, mas eu e você, que caminhamos no nosso dia a dia, temos enfrentado lutas e complicações constantes. E assim nós precisamos compreender que é muito mais do que algo humano, muito mais do que algo sociológico, muito mais do que algo filosófico, muito mais do que da sociedade, é algo espiritual. É algo profundamente espiritual. Essa mulher que a gente leu aqui, ela compreendeu isso. Ela havia uma barreira, havia um obstáculo na vida dela. Ela primeiro era uma mulher doente. Ela vendeu tudo no tratamento, ficou pobre e não foi curada. Você conhece a Bíblia. Ela então ouve falar que Jesus estava passando. Ela tinha um sangramento que não parava de sangrar. Ela era da cultura judaica, uma mulher impura. E por ser uma mulher impura, ela não podia se movimentar na cidade, especialmente numa multidão. Se descobrissem ela poderia ser apedrejada e morta, porque ela estava impura segundo a lei. Mas aquela mulher teve que romper algumas coisas na vida dela. Romper com medo, por exemplo. Romper com a sua baixa estima. Romper com a sua insegurança. Ela teve que romper algumas coisas da sua vida para poder ir até Jesus. E o maior desafio, romper a sua dúvida. Romper a sua incredulidade. Até que chegou o ponto que ela disse aqui no versículo 27. Que se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Versículo 28. Essa mulher então rompeu a incredulidade. Ela rompeu a dúvida. Ela rompeu o medo. Ela rompeu os olhares que lançavam sobre ela. E acima de tudo, ela teve que romper a multidão que estava no seu caminho. Teve que abrir caminho no meio da multidão, diz o versículo 27, que ela foi por trás de Jesus, por entre a multidão, para poder tocar no Senhor. Então, romper, irmãos, barreiras, faz parte da minha vida, da sua vida. A questão é que você deve se perguntar, por quanto tempo mais essa barreira vai continuar existindo na sua vida? Por quanto tempo mais você não vai avançar? Por quanto tempo mais você vai continuar vivendo os mesmos problemas que você vivia
há anos passados. Por quanto tempo mais você não vai viver aquilo que Deus planejou para a sua vida? Deus tem uma intenção na sua vida. E nesse contexto, irmãos, eu quero destacar um texto lá do Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 38. Gênesis 38. Vai nos contar uma história, eu não vou ler a história toda, sobre Judá e Tamar. Judá era filho de Jacó, mas lá no finalzinho, diz assim, Tamar ficou grávida. Ela estava grávida de Judá. E no versículo 26 vai dizer, reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não há de a selar meu filho e nunca mais a possuiu. Versículo 27, e aconteceu que estando ela, Tamar, para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Presta atenção nessa história. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira tomando-a, lhe atou um fio encarnado. O fio encarnado é um fio vermelho, um fio lilás. Ok? Nessa cor. Diz o texto, e diz, este saiu primeiro. Então olha para cá. Ela foi fazer o parto em Tamar. E na hora que a criança botou o braço para fora, ela pegou uma fita, porque havia gêmeos. Ela queria identificar um do outro. Ela pegou uma fita vermelha, pegou a mão da criança e amarrou a fita. Era isso. Só que, olha o restante da história. Versículo 29. Só que esse menino recolheu a mão. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho encarnado. E lhe chamaram Zera. Olha para cá, por favor. Essa história é bem inusitada, né? A mulher grávida de gêmeos. Vem o primeiro, bota a mãozinha de fora. Ela segura a mão do menino, amarra a fita. Só que depois que ela amarra, o menino tira a mão. Aí nasce o outro, primeiro. O que não tinha fita, ele nasce primeiro. Aí deram o nome desse menino de Pérez. E do menino que tinha fita, que era irmão, Zera. Irmãos, isso tem muito, mas muito a ver. Muito a ver. Sabe por que deram o nome de Pérez para esse menino? Pérez significa romper. Romper. Iria nascer primeiro o irmão dele. Mas ele resolveu lutar contra as circunstâncias, lutar contra as barreiras no ventre da mãe. E ele então nasce primeiro, avança e nasce primeiro. Isso tem uma implicação profunda, irmãos. Porque na cultura judaica, quem nasce primeiro, o primogênito, é o herdeiro. E os que nascem depois ficam na dependência do primogênito. Porque ao primogênito, ele recebe toda a herança do pai. E aquele primogênito vai administrar essa herança e vai ali auxiliando os seus irmãos. Se ele não quiser auxiliar, ele não auxilia. Se ele quiser auxiliar, ele auxilia. Então passa a ter o controle do patrimônio. Então o primogênito na cultura judaica é uma figura muito importante. Então ao invés de primeiro nascer Zera, o primeiro que nasceu foi Pérez. E recebeu esse nome porque ele rompeu. O texto vai dizer isso mesmo. Como rompeste a saída? Versículo 29. Mas o que isso tem a ver? Se você for lá em Mateus capítulo 1, verso 3. Ou em Lucas capítulo 3,
versículo 33, você vai encontrar a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus não está zero. Na genealogia de Jesus encontra-se Pérez. Pérez foi descendente de Jesus, ou ascendente, né? Jesus foi descendente de Pérez. Então, através de Pérez, as gerações vieram até Jesus nascer. Pérez passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Irmãos, eu podia parar a pregação aqui e só falar sobre isso com os irmãos. Quando nós rompemos, quando nós decidimos romper, sair dessa cadeia, desse círculo, desse quadradinho, dessa acomodação, dessa situação que para nós é impossível, dessa situação que está fora do nosso controle, quando nós decidimos fazer isso, pode ter certeza que algo da parte do Senhor vai acontecer na sua vida. Alguma coisa extraordinária vai acontecer na sua vida. Pérez jamais imaginou que lá no futuro iria nascer o Messias. Quando nós decidimos romper, nós estamos investindo no nosso futuro e no nosso presente. Quando nós decidimos romper, nós estamos contando totalmente com a graça e o favor de Deus. A Bíblia não vai nos contar mais nada sobre Pérez. Só nos conta a forma como ele nasceu. E lá no Novo Testamento é que esse homem vai ser citado de novo. Quando eu fiquei meditando sobre isso, irmãos, ele tornou-se primogênito. Integrou a família do Messias, do Senhor Jesus. Que honra! E aquela criança ali recém-nascida, eu fiquei pensando, meu Deus, se um recém-nascido rompeu a barreira, rompeu os obstáculos, eu fiquei pensando, e nós? E eu? E você? Aquele jovem, essa criança, ele aprendeu a romper desde novinho. E nós carregamos pesos e fardos desde muito tempo que tem nos impedido de romper. Obstáculos, paredes, limitações. Como eu já disse, irmãos, todas as pessoas que obtiveram êxito nas suas vidas, em qualquer área, elas tiveram que romper. Romper com alguma coisa nas suas vidas. A mulher do fluxo de sangue, eu já falei. Aqui está Pérez. Que nessa noite você seja um Pérez em nome de Jesus. Contrariando as circunstâncias. Que a sua história pode ser inusitada como essa daqui. Mas Deus tem um propósito em tudo. Deus tem uma intenção em tudo. Não foi somente uma criança que botou a mão para fora e outra saiu. Aqui está claramente a mão de Deus. Deus queria que Pérez nascesse primeiro. E assim aconteceu. Deus quer que você vença. E assim vai acontecer. Deus quer que você tenha êxito. E assim vai acontecer. Mas você precisa estar informado sobre isso. Que para romper barreiras, você vai precisar romper com algumas coisas. Romper com o seu passado. Por exemplo, a gente vai para a Bíblia e conta alguns reis de Israel. Josias, rei Asa, rei Ezequias, rei Josafá. Esses reis, eles assumiram seus reinados de um rei anterior que era idólatra. O pai deles eram idólatras. E quando eles assumem o reino, quando eles se tornam rei, porque o pai morreu, eles tiveram que tomar uma decisão. Romper com o passado de pecado e de idolatria do pai deles. Eles tiveram que romper com uma história que os pais dele construiu
que o distanciou do único Deus verdadeiro. Romper com o passado que você viveu, que você conduziu a sua vida até aqui. Romper com o medo, com a insegurança que nos paralisa e não nos deixa buscar essa mudança. Nos leva a acomodarmos com a situação. Eu não sei qual vai ser a reação dele, ou eu tenho medo da reação dela. Eu tenho medo do que pode acontecer no futuro. Então nós continuamos vivendo dentro de barreiras, com limitações. Devemos romper com a dúvida, com a descrença, com a incredulidade. Devemos romper, irmãos, com o desânimo, com a falta de ânimo. São decisões nossas, escolhas nossas. Você quer ver um texto do Novo Testamento, que eu e você deveríamos decorar esse texto? Efésios, capítulo 5. Esse texto aqui, todos nós deveríamos decorar, porque vai nos dar uma lição de como devemos levar nossas vidas, de como devemos conduzir a nossa vida. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 5 de Efésios, por favor, usa a versão da nova versão na linguagem de hoje, eu acho que é esse o nome da Bíblia. Vê se tem aí no computador. Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, achou? Capítulo 5 de Efésios, versículo de número 15. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. 16. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem. Como? Bem, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Mais 17. Não hajam como pessoas sem juízo, insensatas, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Esses 3 versículos, irmãos, estão nos dando conselhos de mudança de comportamento, de conduzir nossas vidas. Nós temos vivido com barreiras que muitas vezes, na verdade, nós não enxergamos essas barreiras, mas elas existem. Mas que muitas vezes não percebemos a existência delas. Mas elas estão ali diante da gente. O texto está falando, irmão, de viver, de aproveitar a vida. O texto está falando, irmão, de sermos sábios. O texto está falando, irmão, de sermos sensatos, de não sermos pessoas sem juízos. O texto está falando de compreendermos a vontade de Deus. Eu posso lhe assegurar, irmão, sem medo de errar, que a vontade de Deus é que você rompa as barreiras que te cercam, que você avance, que você prospere em todas as áreas da sua vida. Em tudo que você colocar as mãos vai dar certo. Mas espera aí, lá no passado não deu. Já tentei, não funcionou. Aí ficamos presos com medo, presos na insegurança, presos na incredulidade. Nós precisamos romper com tudo isso. Romper com os erros do passado, com as escolhas erradas que tomamos no passado. Parar de ficar presos para o futuro, porque tememos o que fizemos no passado e não queremos repetir o que fizemos no passado. Então ficamos no mesmo lugar, do mesmo jeito, entra ano, sai ano, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, e nada de novo acontece. Aí vamos no Instagram, pessoas aparentam, né? Estão num outro nível, num outro patamar, e ficamos ali curtindo a vida delas, né? Oh, que praia bonita, que lugar legal. Oh, que viagem internacional maravilhosa. Olha a Disneylândia, olha a Europa aqui. Oh, que carro bacana, que carro legal. Oh, que casa linda. Oh, que maquiagem maravilhosa. Oh, que roupa linda. E ficamos curtindo os outros.
Os outros são felizes, os outros aproveitam a vida, os outros parecem ter juízo, os outros parecem são sábios, e nós somos o quê? Insensatos, ignorantes, como o texto fala. Pega esse trecho da sua Bíblia, nessa noite, lá na sua cama, antes de você dormir, leia novamente. Efésios 5, 15 a 17. Nós precisamos, irmãos, tomar algumas atitudes. Nós aguardamos que Deus faça tudo e nos esquecemos que é uma parte que nós precisamos de fazer. Romper exige mais da gente do que de Deus. Romper é uma decisão. Romper é uma escolha. É uma escolha. Eu venho de uma família com muita misericórdia de Deus. Meu pai trabalhou muito, minha mãe trabalhou muito, conseguiu nos dar o mínimo para a gente ter uma condição de vida. Nos deram educação, nos deram caráter. Estudamos todos em escola pública, todos nós, tropinha toda. E alguns de nós decidiu, precisamos romper. Eu não posso viver o que meus pais viveram, eu quero algo melhor para mim. Eu quero algo que o Senhor possa me dar algo melhor na minha vida. Eu quero viver algo novo da parte de Deus. E para romper isso, paga-se um preço. Para romper isso, você tem que abandonar algumas coisas e abraçar outras coisas. Tem que fazer algumas concessões, no bom sentido. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Vou dar um exemplo prático. Eu até assisti esse vídeo outro dia na internet. Uma jovem que sonhava em ser juíza. Formou em direito, fez lá os estágios, ajuntou as horas e os trabalhos para poder concorrer à carreira jurídica. Eu não sei se você sabe, mas para ser juiz, você tem que ter tantas peças publicadas, julgadas, tantos processos abertos no judiciário. Há uma medição do seu trabalho como advogado, mínima, para você poder entrar no concurso para juiz. Então aquela jovem se formou, teve que passar 1, 2, 3 anos nesse processo. E nesse processo ela foi estudando. Ela passou 3 anos, irmãos, 3 anos, sem a festa nenhuma. 3 anos com a cara de um livro. 3 anos sem saber o que era um sanduíche, o que era uma pizza. 3 anos, irmãos, aquela jovem se informou, quarto, cursinho. Não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha festa de verão, festa de meio de ano, feriado. Aquela jovem se esforçou. Vieram os primeiros concursos. Ela fez, reprovado. Ela colocou a cabeça, não, eu vou tentar de novo. E mais um ano, cara de um livro, no cursinho, nas anotações, madrugadas, ali estudando. Veio o segundo concurso. Concurso para juiz são 4, 5 fases. Ela passou na primeira fase, foi reprovada na segunda fase. De novo, mais um ano, estudos, caderno, livro, vídeo, aula, novo concurso. Ela fala novamente, passa a primeira fase, passa a segunda fase e fica por um ponto na terceira fase. Novamente, livro, quarto, videoaulas, estudou lá, novo concurso, juíza, primeira fase passa, segunda fase passa, terceira fase passa. Na fase da prova oral, reprovada de novo. Cara no livro, estudo de novo, não desistiu.
Rompeu. Não posso me entregar. Eu tenho um sonho. Eu desejo isso para mim. Eu quero outro nível de vida para mim. Eu quero outro estilo de vida para minha família. Eu quero algo novo para mim. Eu preciso romper com esse laço, esse ranço da minha família, da minha própria vida. Cara nos livros. Estuda de novo. Novo concurso. Ela passa em 3 lugares para a juíza. Ela pôde escolher. Quero ir para cá, quero ir para lá, quero ir para lá. E tem uma imagem dela tomando posse como juíza. Um juiz hoje está ganhando mais de 40 mil. De uma família que nasceu, uma família que vem numa história de humildade, né? Uma família não pobre, mas uma família comum. Aquela jovem rompeu a barreira. Ela pagou um preço? Pagou. E no vídeo dela, no final, ela mostra, eu estou aqui, ó, e vira a câmera, bem em Nova York, filmando a Quinta Avenida e tal, em Nova York. A gente vê esses vídeos, poxa, que legal, poxa, que bacana. Vai curtindo ali, bota o coraçãozinho. Mas aquela jovem fez o que eu e você precisamos de fazer no mundo espiritual. Romper as barreiras que nos impedem ou tentam nos impedir de viver o melhor de Deus. Porque Deus tem o melhor para a gente. Como eu já disse, irmãos, para romper, primeiro, é uma decisão. Tem que haver um inconformismo no seu coração. Eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu sei que o meu Deus tem algo melhor. Uma motivação no seu coração. Porque não vai ser fácil, não. Vai vir vontade de desistir. Vai vir vontade de voltar para o cercadinho. Vai vir vontade de você voltar para o quadradinho. Vai vir vontade de você se acomodar novamente. Então tem que haver um inconformismo na sua alma. Tem que haver no seu coração um desejo de romper, um desejo de mudar, em nome de Jesus. 2, você precisa, como eu preciso, é o básico da vida cristã, ter fé no Senhor Jesus. Porque vai vir coisas que vão afrontar a sua fé. Vão vir pessoas dizer para você que você não vai conseguir. Que isso sempre foi assim. Quem você pensa que é? Você vai ouvir tudo isso. Você vai chegar lá, seu neguinho. Aconteceu comigo. Você acha que vai chegar lá, neguinho? Fiquei quieto. O provérbio diz que quando nós nos silenciamos diante das afrontas, o tolo fala sozinho. Foi o que eu fiz. Fiquei quieto. Por isso que precisamos ter fé no Senhor. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Então a minha fé no Senhor Jesus vai nos sustentar. Terceiro, uma confiança total em Deus. Confiar em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Mas Deus, eu fui reprovado uma vez. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus, fui reprovado a segunda vez. Eu sei o que eu estou fazendo. Senhor, fui reprovado por um ponto. Eu sei o que eu estou fazendo. Confiar em Deus e perseverar. Confiar em Deus e continuar crendo nele. Confiar em Deus e não esmorecer na sua fé. Ter atitudes, irmãos, novas. Se você quer romper, você precisa ter atitudes novas. Se aquela jovem não muda o comportamento dela, a rotina dela, ela não teria rompido. Se você não mudar a sua rotina, se você não mudar seu comportamento, se você não mudar seus pensamentos, você vai obter os mesmos resultados. Tem que haver uma mudança em você. Olha que eu nem falei do Espírito Santo mudar você. Estou falando de você perceber que no seu comportamento, na sua rotina, na sua prática, nos seus costumes, no seu dia a dia, tem coisas que estão embarreirando você. Tem coisas que estão impedindo você de enxergar espiritualmente. E por último, nós precisamos abandonar
práticas que nos limitam. Você quer ver uma prática que nos limitam? Muito. Já falei isso aqui algumas vezes. Vou repetir quantas vezes for necessário. Prática que nos limitam. Que nos limitam. A mais comum delas é a gente passar 2 horas na frente de um celular e não conseguir ajoelhar e orar a Deus 10 minutos. Não conseguir estar na casa do Senhor para cultuar o Senhor. Não ter tempo para fazer a obra de Deus. Essas coisas vão limitando a nossa visão espiritual, a nossa sensibilidade espiritual. E muitas vezes estamos lutando com pessoas, quando na verdade são espíritos malignos, essa outra é contra sangue e carne. Na verdade há uma circunstância espiritual ao redor, e que você precisa romper em nome de Jesus. Não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então, se nós quisermos romper barreiras, peres na vida da gente, nós precisamos tomar algumas atitudes. É muito fácil culpar o diabo. É muito fácil culpar o seu pai, a sua mãe. É muito fácil dizer, meu passado, olha de onde eu vim. Olha o que eu construí aqui e tal. É muito fácil culpar outros, buscar outras pessoas e a gente não assumir nossas culpas, nossos erros. E não querer mudar, irmãos. A maior dificuldade hoje é as pessoas identificarem que precisam mudar se quiserem romper. Se não mudar, não rompe. No esporte, irmãos, nós temos atletas brasileiros fantásticos, que a gente muitas vezes não conhece a história deles. A gente só vê no pódio, recebendo troféus, medalhas, mas a gente não vai atrás para saber qual é a história deles. Eu fui conhecer a história de um desses atletas, um nadador fantástico brasileiro. O camarada no Brasil ganhou tudo, Troféu Brasil, Campeonato Estadual São Paulo, campeonatos aqui na América do Sul, Sul-Americano, Pan-Americano, mas quando ia para as Olimpíadas, era 5º lugar, 6º lugar. Ele sofria com aquilo. Que aqui na América do Sul ele era o primeiro lugar. No Pan-Americano ele estava ali no pódio, junto com os americanos, com cubanos, com outras nações. Mas quando ia para as Olimpíadas ou para o Mundial, muitas vezes não passava nem nas fases para chegar na final. Aí um dia, um técnico falou para ele assim, olha, só tem um jeito de você romper isso. É irmos treinar nos Estados Unidos. E assim fizeram. Entraram em contato com um centro de especialidade de natação dos atletas americanos. Conseguiram uma vaga. Ele então passou a treinar junto com os americanos lá nos Estados Unidos. Não passou 1 ano e meio. E rapidamente ele se tornou um dos maiores atletas nos 50 metros rasos. Livres, né? 50 metros livres. Ganhou o universitário americano. Venceu na seletiva o rapaz que nas Olimpíadas foi em primeiro lugar, ele venceu no universitário americano. Quando foi para as Olimpíadas, ele ganhou medalha de bronze, depois a medalha de prata, até chegar na medalha de ouro. Porque ele rompeu com a sua limitação. Se aqui não vai dar, aonde vai dar? É lá? Então eu vou para lá. Tem um preço a pagar? Tem. O preço da língua, o preço do dólar, o preço do costume diferente, de ser um estrangeiro de um país diferente. O preço a pagar. E nós queremos romper sem pagar preço algum. Queremos romper como se fosse assim de graça. Toma aí, vai lá, rompa. Vai lá, rompe lá. É de graça. Esse saco está no meu bolso aqui, é de casa. Rompe aí. Não funciona assim, irmãos. Mas pessoas acham que funciona assim. Aí se frustram, se machucam. E vão culpar Deus, vão culpar o diabo.
se desanimam, se abatem, se deprimem, saem da igreja, porque não entendem que se você quer romper, e eu queria muito que você quisesse romper, você tem que pagar um preço. Mas pode ter certeza que o preço que você vai pagar é incomensuravelmente menor do preço que Jesus pagou por você. Jesus pagou um preço para que você tivesse vida e vida em abundância. Jesus pagou um preço para fazer de mim e de você mais que vencedores. Jesus pagou um preço para que no mundo espiritual você fosse uma autoridade, você tivesse poder dado por Ele, a autoridade que vem do Senhor, para que você pudesse romper todas as barreiras que o diabo colocasse no seu caminho, para que você pudesse chegar no final da sua vida, olhar para trás e dizer: rompi as barreiras que estavam na minha vida, porque Deus foi comigo, porque Deus agiu na minha vida. Eu fico imaginando, irmãos, Davi, estava diante dele um gigante, olha que barreira enorme. O que eu tenho aqui? Eu tenho pedra, eu tenho uma funda. O cara tem espada, tem lança, tem escudo, tem armadura, não tem nada. Todo tipo de limitação, irmãos, Davi possuía ali nessa história. Mas Davi decidiu romper. Davi veio da menor família de Judá, de uma das famílias mais pobres de Israel. Não tinha linhagem nenhuma de nobreza na linhagem de Davi, nenhuma linhagem de nobreza, mas Deus o ungiu com o Espírito Santo. Foi suficiente. Com a presença do Espírito Santo na vida dele, ele decidiu romper, ele decidiu avançar. O texto é lindo, lá em 1 Reis 17, 1 Samuel 17, 15 a 17. Não foi o gigante que foi se encontrar com Davi. O texto vai dizer que Davi saiu ao encontro do gigante, porque ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele teve coragem, teve fé, confiou em Deus, ele mudou de atitude, ele abandonou práticas limitadoras. Davi, você cuida de ovelhas, você é pastorzinho, Davi. Ele é soldado, desde a infância ele é soldado. E todo mundo dizia que ele não ia conseguir, que ele não ia chegar lá. Os limitadores, né? Tem sempre alguém querendo botar farinha na nossa sopa, né? Tem sempre alguém. E é nessas horas que nós precisamos confiar em Deus. É nessas horas que precisamos firmar no Senhor. É nessas horas que Deus está vendo qual a qualidade da sua fé. Qual a qualidade da sua fé? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Pérez. Há uma geração, irmãos, vindo atrás da gente. Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos? Qual o legado? Vão lembrar de você daqui a 50 anos, vão dizer o que de você? Vão falar o que de você? Em nome de Jesus, que você seja um rompedor de barreiras. Que Pérez esteja presente na sua vida. Que você saia da acomodação. Sujeitáveis, pois, a Deus e resistiu ao diabo. Ele fugirá de vós, a palavra. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu e meus irmãos precisamos romper como indivíduos, como família e como igreja. A nova vida aqui em Vila Velha precisa romper, Senhor. Ela precisa alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para esta igreja. Como família precisamos avançar, Senhor, romper, sair desse círculo muitas vezes maldito, de histórias que não avançam, só recuam, só empobrecem, só dificuldades, só limitações, Senhor, só relacionamentos tóxicos, Senhor, só dificuldade por todos os lados, só frustrações, desânimos. Precisamos romper como indivíduos, Pai, homens e mulheres aqui, romper, Senhor.
romper com o passado que nos traumatizou, romper com o medo, com a insegurança, romper muitas vezes com a incredulidade, com a falta de ânimo. Romper, Senhor. Não vai vir um anjo fazer isso por nós, não. O Espírito Santo está nos chamando para nos posicionarmos. O Espírito Santo está nos chamando para tomarmos posição. Josias, Asa, reis de Israel e de Judá, eles tiveram que se posicionar, Senhor. Senão o reino deles não ia durar muito tempo, Senhor. E nós precisamos nos posicionar, Senhor, como povo de Deus, como cristãos. Não podemos ser cristãos nominais, só porque vamos à igreja, carregamos uma Bíblia, colocamos no formulário qual é a sua religião. Ah, sou evangélico. Mas está faltando prática, Senhor. Está faltando vivência. Está faltando resultados, Senhor. Está faltando milagres, acontecimentos da parte do Senhor. Oh Deus, perdoa a cada um de nós. Que nessa noite o Espírito Santo possa estar nos impulsionando. Ao relermos Efésios capítulo 5, 15 a 17, o Senhor possa falar mais profundamente ao coração de cada um de nós. Devemos viver a vida, Senhor. Mas a vida está passando, nós não estamos vivendo, Senhor. É uma mesmice, os mesmos problemas, as mesmas limitações, as mesmas dificuldades. Senhor, nós precisamos romper, não queremos mais isso, não. Nós precisamos haver um inconformismo em nós, Senhor. De dizer, eu não quero mais. Eu quero romper com essa história da minha casa, da minha vida. Eu preciso, eu quero. Não temos forças, é verdade. As nossas forças humanas são limitadas, mas a força que vem de Deus é ilimitada. O poder que vem de Deus é ilimitado. Que o Espírito Santo possa encontrar nessa noite corações sedentos, que queiram romper barreiras nas suas vidas, que queiram ter sucesso em todas as áreas da sua vida, como família, como profissional, como empreendedor, como casal, como estudante, como cristão. Possamos romper, Senhor, no Teu santo nome. Leve meus irmãos de volta aos seus lares. Que eles meditem no que foi falado aqui nessa noite. Que tomem uma decisão, Senhor. Uma decisão. E não vão mais culpar o diabo daqui para frente sobre essa situação. A culpa é nossa. Porque estamos sendo alertados aqui nessa noite. Estamos sendo despertados a isso nessa noite, Senhor. Que a gente possa tomar essa palavra e tomar uma atitude, Senhor. Temos uma reação espiritual. Também uma reação de mudanças, de posicionamento, Senhor. E assim o Teu nome com certeza será glorificado. Porque as vitórias estão à nossa frente, Senhor. O nosso futuro será brilhante, Senhor. Se no presente a gente comece a dar esses passos, se começarmos a semear esses passos, nós vamos colher muitos frutos para a glória do Senhor, para a bênção de Deus sobre nós e sobre a sua igreja, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um dos meus irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Bate ao seu irmão e diga para ele, chegou a hora de você romper em nome de Jesus. Vá na paz. Deus te abençoe.